Em nome, então, do Sr. Paul Katz, gostaria de convidar agora os componentes da nossa próxima sessão temática intitulada Fundos Soberanos em um Mundo em Transformação. Convidamos, então, o professor da Maastricht University, na Holanda, e principal pesquisador do projeto de Fundos Soberanos Europeu, Adam Dixon. Seguimos convidando a diretora de Estratégia e Comunicação do International Forum of Sovereign Wealth Funds, Victoria Barbary. E para esta sessão eu passo a palavra e a condução dos trabalhos para o nosso moderador, Paul Katz. Bom, agora vou trocar para inglês, momento muito esperado ao longo desses últimos 2 dias. It's really É um prazer muito grande estar aqui com todos vocês hoje e poder estar sentado aqui nessa mesa com 2 especialistas renomados em todo o mundo pelo trabalho de fundos soberanos. Brevemente eu vou apresentá-los e a sugestão é que a gente pudesse conduzir essa sessão como uma discussão, em vez de palestras formais. Nós vamos fazer uma série de perguntas e adoraríamos ter a participação de vocês também nisso. Então eu vou pausar para perguntas da plateia em vários pontos durante a discussão e, por favor, nos avisem se você quiser fazer alguma pergunta. Como um lembrete aqui, nós temos tradução simultânea para português e é muito legal. Então, se você estiver me ouvindo agora sem os fones de ouvido, eu acho que é mais fácil entender. Nós temos ali fones de ouvido na parte de fora do auditório. Então, sem mais delongas, eu tenho a grande honra de apresentar nossos 2 palestrantes de hoje nesse painel. Primeiro é Adam Dixon. Adam Dixon é a professor associado de desenvolvimento na Maastricht University e também líder de transnacionalismo e globalização e o programa de pesquisa lá. Ele é o principal investigador desse projeto fundado por uma bolsa do Conselho Britânico. E isso é explicar como esses fundos soberanos são feitos legítimos nos atores, nos mercados financeiros europeus e globais. E como isso foi usado para legitimar e facilitar a intervenção do Estado no desenvolvimento econômico em países em todos os espectros. A partir de fevereiro ele vai ser o chefe de capitalismo europeu. Ele está trabalhando no tópico de fundos soberanos por mais de 15 anos e já publicou vários livros sobre o assunto, incluindo recentemente o livro Fundos Soberanos entre o Estado e os Mercados, publicado pela editora Agenda. Então, por favor, vamos dar as boas-vindas a Adam hoje. Nós também temos a honra de receber hoje a Victoria Barbary, que ela é diretora de Estratégia e Comunicação do Fórum Internacional de Fundos Soberanos, uma rede global de fundos soberanos com membros de quase 40 países. No seu cargo, ela trabalha com os membros do fórum para criar um programa de compartilhamento online e offline em todos os aspectos da operação, desde as estratégias governamentais, e Vitória já trabalhou no Fórum Internacional há mais de uma década e se tornou uma autora e comentarista renomada. Em 2012, ela fundou o Centro de Fundos Soberanos, uma fornecedora online de análises, e como parte dos investidores institucionais e do Instituto de Investimentos Soberanos. Antes de entrar no fórum, ela foi diretora de gerenciamento de ativos, que foi responsável pelas formas e pela liderança das firmas. E ela foi analista sênior num grupo de monitores e consultorias e como parte da Deloitte. E ela também tem uma PhD em História da Pembroke College da Universidade de Cambridge. Então, por favor, vamos dar as boas-vindas à Victoria aqui. Como eu mencionei, nós vamos fazer essa sessão hoje na forma de conversa. E Adam e Victoria prepararam aqui uma lista de perguntas
e algumas interpretações dessas perguntas que vão ser feitas, e eu acho que faria mais sentido começar com uma pergunta mais genérica, que é: ambos nossos convidados de hoje têm uma vasta experiência no mundo de fundos soberanos. Então, se vocês puderem nos dizer aqui, o que vocês veem como o cenário global de fundos soberanos? Quais são as principais tendências que vocês percebem hoje em dia? E baseado no que vocês perceberam nos últimos dias, nos últimos vários dias de conversa que nós tivemos aqui, onde vocês veem os fundos brasileiros se encaixando? Talvez a gente possa começar com a Vitória. Obrigada, Paul. Quando Adam e eu estávamos olhando os fundos soberanos em 2007, 2008, os fundos soberanos eram simplesmente fundos de poupança ou de estabilização, onde as pessoas colocavam dinheiros de royalties de petróleos e outros tipos de investimentos, e para investir no mercado internacional. Então, para estabilização, fundos de estabilização, era ativos líquidos, ou comunicação, ou Tesouro dos Estados Unidos, etc. Ou no caso de alguns dos fundos maiores, que eram estratégias mais avançadas de mercados privados. E nos últimos 15 anos, o que nós vemos como uma mudança nesse mundo é que eu vou mencionar algumas desses fundos. Primeiro é que ao final da crise global financeira, nós vemos um crescimento nesses fundos soberanos que foram formados. Agora existem muitos mais do que quando eu comecei em 2006 no Fórum Internacional. Agora nós temos 46 membros e isso representa mais ou menos metade dos fundos soberanos no mundo. Então deve ter mais ou menos, tinha 30 em 2008 quando nós formamos. Então esses fundos soberanos e todos esses fundos clássicos de poupança, na verdade, eu acho que tem metade dos membros agora que são fundos soberanos. O que nós vemos cada vez mais é que muitos países, em toda a escala de desenvolvimento, nós tivemos muitos fundos sendo formados na África, por exemplo, mas não necessariamente de receitas de commodities de petróleo, como nós esperaríamos. Então, esses fundos são em escala menor e alguns dos nossos membros nós temos ativos menos de $1 bilhão ou próximo de um bilhão de dólares, e esses fundos estão procurando investir em que dinheiro que eles têm nos estados, o que ativos eles querem, que eles recebem dos estados, para investir domesticamente, para desenvolvimento doméstico e em projetos estratégicos e possivelmente em programas sociais para que os gastos do governo sejam aumentados, em programas sociais, em programas de educação e até de infraestrutura. E às vezes há também um apoio a empresas locais em setores estratégicos, seja na área de infraestrutura ou apoiando pequenas e médias empresas. Nós vemos um grande desenvolvimento na agenda doméstica desses fundos soberanos. Então eu acho que é a expansão desse universo, mas em termos de números, mas também em termos de mandato. E como essa estrutura do lado do governo está cada vez mais aumentando e estruturando esses fundos soberanos, focando mais na parte doméstica nesses projetos específicos. Empresas nacionais também, em vez de multinacionais. E eu acho que isso foi movido pelas circunstâncias locais. Eu acho que é muito interessante que essa semana alguém que pode ver no Fundos Soberanos e ver que tudo é internacional, e eu entendo que os membros, eu falo com eles todos os dias, e você pode chegar num novo mundo onde há diferentes tipos de fundos soberanos que você não conhece. E eu sempre esqueço que eu digo isso me ajuda a lembrar que isso tem um significado, que todo fundo soberano é único, toda circunstância é diferente. Então, apesar de haver práticas gerais onde que todos podem aproveitar, e existem aprendizados específicos de cada país. Então não é simplesmente seguir uma receita de bolo. Então é simplesmente pegar os princípios do que você está tentando atingir e aplicá-los às políticas domésticas, ao que você precisa fazer com o dinheiro. Então, para mim, tem sido uma coisa muito emocionante aprender nessa semana. E isso me lembra que eu devo ser complacente para saber o que eu sei sobre fundos soberanos, porque vocês sempre têm que continuar aprendendo. Então, vou parar por aqui.
Obrigado, Adam. Então a sua perspectiva deve ser um pouco mais acadêmica. Você concorda com essas tendências? Sim, eu devo dizer que eu estou muito feliz de estar aqui, de volta ao Rio. Eu estava aqui 18 anos atrás, por alguns meses, e eu adorei a cidade. Então eu acho que os brasileiros são o povo mais legal do mundo, então é muito legal estar aqui para poder ir em algum samba, que nós vamos fazer hoje à noite. Mas voltando à parte séria aqui. Bom, tudo que Vitória disse está correto. O que eu gostaria de falar, na verdade, como acadêmico, é receber para pensar e trabalhar como acadêmico em contextos diferentes e pensar por que nós vemos tantos fundos soberanos hoje. O crescimento dos fundos soberanos está muito grande nas últimas décadas. Antes de 2000, nós tínhamos fundos de petróleos que eram grandes e conselhos de investimentos em 1953 em Londres, que agora é o KIE, que é a Autoridade de Investimento. Nós tínhamos na Singapura nos anos 70, mas o crescimento massivo de fundos soberanos chegaram nas últimas décadas. E traz essa pergunta de por quê. E o que é fascinante é que se você pensar no mundo e na economia política internacional, mas também a economia doméstica, em locais como o Brasil e nos anos 80 e 90, o que apareceu na época de privatização, de neoliberalização, onde o Estado tinha que ser colocado de lado? E claro, o Brasil não privatizou tanto quanto países do oeste europeu. Ainda tem grandes bancos de desenvolvimento e empreendimentos como a Petrobras, mas o neoliberalismo já era muito forte e ainda é aqui. E poderia-se dizer que, da perspectiva global, essa era a estrutura que estava conduzindo a forma como os estados deveriam gerir suas ações. Devem estar de lado, fornecendo regulação, e os mercados de investimento deveriam ser preservados enquanto atores privados. Isso mudou significativamente, como a Vitória mencionou. Muitos fundos soberanos, alguns muito grandes, outros muito pequenos, de países muito ricos até países mais pobres, com todo tipo de mandato diferente. Os novos estão sendo organizados para investir diretamente em mercados domésticos, para estimular políticas industriais, que é uma expressão até que não se usa mais, já há mais de 2 décadas, e agora estamos usando novamente essa expressão de política industrial. Até no Banco Mundial, a IMF está aceitando essa expressão como algo que é uma parte necessária do que o Estado faz. Então, o que é fascinante é que vemos tantos fundos soberanos hoje, mas também isso é uma reflexão da ressurgência do Estado enquanto um ator econômico. Mas não confunda isso como significando uma reemergência do Estado, como veríamos nos anos 50, né? Como um Estado de cima para baixo, né? O tipo de organização que vemos em termos de fundos soberanos, mas também de empreendimentos do Estado, é que eles estão operando da mesma forma como uma entidade privada. Estão com funcionários, né, que são gestores de ativos profissionais, que não são diferentes de uma entidade privada. Então, o que vemos na prática é o Estado adotando práticas que vemos no setor privado. E, para usar um termo acadêmico, a financialização da ação do Estado, né, da atividade estatal. Aqui no Brasil, no entanto, né, tendo conversas nos últimos dias, na minha impressão, os novos fundos daqui não ainda adotaram esse modelo financializado da gestão desses fundos. Então, espero ainda ter mais conversa sobre isso, porque é um modelo ligeiramente apartado do que a gente vê em fundos pelo mundo.
são mais capitalizados, eles investem mais em mercados capitalizados ou investem no mercado doméstico de uma forma que esperaríamos ver de private equity ou de um fundo de private equity, né? Aqui no Brasil, eu sinto que os fundos ainda não saíram desse reino tradicional de política fiscal e gestão de economia. Mas isso é uma coisa que temos que conversar mais, com certeza. Nessa linha, eu até estou curioso de perguntar, que é uma provocação. Com base nessa tendência de financiarização, você vê isso como uma crítica? A utilização desse termo aplicado nesse contexto? Bem, eu sei que aqui no Brasil há uma tradição acadêmica de compreender a financiarização de uma certa forma, como um bom trabalho, né, que é feito. Depende de como você aborda, né? Há um trabalho crítico sobre a financiarização como... Bem, a questão da economia política é: queremos que nossas economias sejam movidas pelas expectativas dos mercados financeiros e do desempenho financeiro? Queremos financiarizar políticas sociais? Queremos que o Estado haja como uma entidade do setor privado? Em alguns casos, você poderia argumentar que é algo bom. Em outros casos, não. Então, é aí que temos a discussão de qual é o mandato desses fundos e como que a sua operacionalização precisa ser decidida. Então, em muitos casos, você poderia argumentar que é uma boa ideia para o Estado ter algum tipo de fundo de investimento estratégico, que, por exemplo, o Banco de Desenvolvimento Nacional não está fazendo um bom trabalho. Aí você pode instituir uma nova instituição que age como uma entidade do setor privado para tratar de falhas do mercado, capitalizar novas indústrias, para ajudar a reformar o setor privado para que faça um trabalho melhor. Então, há um argumento a favor disso, especialmente em países de média renda, baixa renda, no qual o setor privado não é tão desenvolvido. Mas num lugar como o Brasil, isso é uma pergunta aberta. Existe uma quantidade suficiente de bancos e investidores, e aí por que não estão fazendo, né? Não é que o Estado precisa agir como eles, mas talvez adaptar políticas e regulações para isso. Esse modelo é possível. E também é um modelo de que, se você quer poupar com o tempo, né? E aí, como receber o melhor retorno nesse contexto e proteger essa riqueza com o tempo que você poderia utilizar para outras políticas sociais, políticas, etc. E se você quer poupar por gerações, talvez seja recomendável investir em mercados de capital. Mas o risco é, e a Vitória pode comentar sobre isso com certeza, que se você vai instituir uma entidade financiarizada, ela precisa ter os recursos humanos para, né, executar estratégias específicas, seja, né, acordos de private equity ou a gestão de ativos em uma vasta gama de mercados de ativos, de ações, e tanto domesticamente quanto globalmente. E isso exige recursos humanos e também estruturas de governança que permitam que isso aconteça não só de forma legítima, mas também efetiva e transparente. Então, novamente, voltando para o ponto anterior, se trata de entender quais são os objetivos do mandato, isso é muito importante, e aí projetar as instituições e organizações em torno desses mandatos, desses objetivos. E um último ponto é que eu sempre digo, para mim, a solução dos fundos soberanos, a solução financiarizada, não deve ser o primeiro ponto que um município, um estado deveria observar. Há ótimas políticas públicas que sabemos que funcionam, que são democraticamente legítimas, que devemos tentar antes de organizar essas estratégias desse tipo, né? Vamos organizar um Goldman Sachs, um fundo de investimento para fazer isso, quando há boas políticas públicas que podemos utilizar, que sabemos que funcionam.
Vou comentar também. Isso é muito importante e há algumas coisas que temos que pensar nesse contexto de fundos soberanos, né? Muitos fundos que estão aí há muito tempo não começaram assim, né? Eles evoluíram. Então, a WW Investment Authority ou a GIC de Singapura, eles não surgiram como eles são hoje. Então, como a China Investment Corporation, ela foi formada, é uma forma complicada de explicar, mas o governo chinês queria investir na Blackstone IPO em 2007 e precisavam de um veículo para fazer isso. E sempre houve esse desejo de investir fazer um investimento global, né? Então, é uma ferramenta de política fiscal. E muitos desses fundos soberanos vêm de locais no qual a tomada de decisão é muito mais centralizada na natureza política do local. Então, Abu Dhabi, quando eles organizaram, né, o governo britânico estabeleceu o fundo porque havia uma população ali, bilhões de dólares entrando, e foi uma decisão tomada. E aí hoje, num país como o Brasil, por exemplo, não é a forma que isso funciona. Há uma conversa muito mais ampla a ser tida, uma gama muito mais ampla de necessidades. E eu falo com os membros africanos sobre isso. Qual é a melhor forma, por exemplo, de investir para as gerações futuras? A gente fala sobre fundos intergeracionais, né? Esses países, o Brasil é um deles, não são Abu Dhabi em 1974. São países imensamente populosos, com muito desenvolvimento. Então, qual seria, né, a melhor forma de investir nas gerações futuras? Seria guardar ali o dinheiro e ter um pote de dinheiro dizendo somos muito ricos, olha só como somos ricos? Ou seria investir em educação, em infraestrutura, gerar emprego, coisas que vão ajudar de fato as futuras gerações do país. Então, há um desafio no qual o gasto público não é eficiente em muitos casos, como o Adam falou. Talvez seja necessário um fundo estratégico para fazer isso diretamente. E eles seriam parceiros. Muitos desses fundos querem atrair FDIs para fazer parcerias com o setor privado. Mas nos casos em que o gasto público funciona, e o Adam e eu falamos muito essa semana sobre o modelo chileno dos fundos de estabilização social, no qual eles têm um fundo soberano bastante amplo e esses recursos, quando necessários, são utilizados. Então, por exemplo, na crise de 2009 e durante a pandemia, eles conseguiram manter o investimento público com esse fundo. E vemos muitas matérias, né, sobre, meu Deus, estão gastando o seu fundo soberano. E é para isso que ele serve. Você economiza esse dinheiro para poder utilizá-lo. Então, um outro ponto relacionado a isso, se você tem uma grande quantidade de royalties de petróleo, não pode gastá-lo de uma vez só. Não consegue injetá-lo na economia. Você vai acabar com muitos elefantes brancos e muito dinheiro desperdiçado. O setor privado vai ver isso acontecendo. Então, há um ponto importante aqui, de que se você tem os recursos, você utiliza isso como um argumento, né, para afunilar dinheiro para a economia, independentemente da capacidade de absorção. Isso é uma questão. Então, pensar sobre isso, né, que o fundo soberano, ter um fundo soberano não é um fim em si. Ele é uma forma de, num país como o Brasil, ser utilizado como uma ferramenta de política pública para incentivar o desenvolvimento. E um ponto que eu acrescentaria, que o modelo chileno, que é muito próximo ao brasileiro,
É um modelo que deveria ser considerado, com certeza, em termos da sua experiência mesmo. Frequentemente, em países que, né, no sul global, que querem estabelecer um fundo soberano, o modelo que eles sempre estudam é a Noruega. Eles veem a Noruega como né, com 1,2 trilhões de dólares para uma população de 5 milhões de pessoas e pensam, nossa, se tivéssemos um fundo soberano como o da Noruega, vamos ficar ricos. Então, como eu digo muito, né, já há muitos anos, quando eu converso com países que começam a pensar sobre estabelecimento de um fundo soberano, tem que lembrar que a Noruega era rica antes de se tornar imensamente rica. Então, ela já era um país do oeste europeu rico, com altos impostos, com uma sociedade muito egalitária, publicavam todos os salários dos funcionários públicos. Eles já eram ricos e se tornaram incrivelmente ricos através do Fundo Soberano. Então, na verdade, quando nós olhamos para a Noruega e como ela administra os seus postos de petróleo, não é o mais adequado que para a maioria dos países. Eu acho que a maioria dos países ainda tem a ambição e a necessidade de elevar milhões de pessoas, tirar milhões de pessoas da pobreza. Então, para um país como o Brasil, até mesmo para as economias mais avançadas, é por isso que você vê as melhores democracias não terem seus fundos soberanos, porque eles têm necessidades sociais para economizar para as futuras gerações. Então, por isso que o modelo chileno é interessante, porque foca em estabilizar as receitas num período de 10 anos, para que o governo tenha uma estabilidade em termos de quanto pode gastar, mas está focada principalmente em gasto e investimento na população atual, e é por isso que é muito importante nem sempre olhar para a Noruega como um modelo incrivelmente maravilhoso, porque eles já eram ricos antes. É muito bom ser norueguês, logicamente. Se você tiver uma cidadania, não precisa se preocupar com isso. Mas até mesmo no caso da Noruega, a economia da Noruega depende muito do petróleo e do gás. Então, eles vão passar por transição energética em algum ponto. Então, esperamos que seja rápido. E a economia da Noruega é insuficientemente diversificada, principalmente se você comparar com locais como a Suécia. A Suécia não depende tanto da energia, mas a Noruega ainda depende muito, a sua economia depende muito da produção de recursos naturais. Isso pode ser um problema. É claro que eles podem pegar dos fundos soberanos por anos, então os noruegueses vão ficar bem, mas em termos de atividades econômicas, mas ainda é uma economia bem estreita. Falando de dependência do petróleo, Vitória, você vê algum exemplo claro de fundos que fizeram um trabalho excepcional em diversificando seus fundos, nas suas commodities, como no caso do óleo norueguês? E tem algum investimento que faz mais sentido? Bom, se você olhar com um fundo que já usou receitas de petróleos para diversificar seus investimentos, um dos fundos do Abu Dhabi fez um bom trabalho. Que esse fundo começou num gasoduto entre Abu Dhabi e outra cidade, da Delphin Energy. E o que eles fizeram é que isso foi, acho que não me engano, em 2002, principalmente após a crise financeira, o governo favoreceu o dinheiro ali nessa empresa para... Eles construíram hospitais, eles tentaram construir estruturas de aviação, indústrias de aviação. Eles trabalharam muito em Masdar, que eles tinham uma energia renovável, uma das melhores da região. Eles investiram em satélites, então era um fundo bem diversificado, principalmente porque o governo tomou a decisão de canalizar os recursos do petróleo após 2009 e antes disso também, para a diversificação da economia de Abu Dhabi. Eu acho que o que está acontecendo agora é que eles chegaram em um ponto que eles criaram essas indústrias e agora estão privatizando essas indústrias. Então agora estão se tornando mais um fundo tradicional soberano, onde o petróleo
ainda eles têm o xisto de Masdar, ainda estão passando por esse ciclo. Eu acho que a Abu Dhabi geralmente tem uma lei diferente. Se você olhar os investidores de Abu Dhabi, existem muitos investidores. O governo usa esse dinheiro do petróleo numa série de diferentes empresas nacionais. Então eles fizeram um bom trabalho ao gerar atividades econômicas diferentes do petróleo. Eu acho que até certo ponto é um dos melhores modelos. Então nós só precisamos saber, nós vamos usar esses modelos para diversificar a sua economia? Eu acho também que isso não é necessariamente a única forma de fazer as coisas, voltando ao modelo chileno ali que ele falou. Se você já tiver um bom modelo de gasto público, o Fundo Soberano pode ajudar a controlar as receitas do governo. Principalmente em um país como o Brasil, onde você tem uma democracia vibrante, o que nós vamos ver é uma logística melhor. Se uma coisa que está funcionando nos fundos soberanos, principalmente trabalhando com a mídia, é um grande ceticismo desses fundos soberanos, que é só o governo que está escondendo o dinheiro público. E eu escuto isso dos fundos soberanos o tempo todo. Eu sou diretora de estratégia e comunicação, então nesse cargo, na área de comunicação, é sempre uma das coisas que a gente tem que ouvir as pessoas falando, o que as pessoas querem falar. E isso está se tornando bem mais importante, principalmente em países democráticos, para conversar com os cidadãos, para que eles estejam abertos a como você está usando o dinheiro público e por que está usando o dinheiro público. E nós temos que explicar, nós tínhamos um modelo que os fundos soberanos 10 anos atrás, a gente colocava nas contas públicas online e falava, olha como nós somos transparentes, nós publicamos todas as nossas contas auditadas, olha que legal. Mas na verdade o problema disso é que se você não for relator do Tribunal de Contas, você não vai conseguir ler, um cidadão comum não vai saber interpretar todas aquelas informações. Então a gente tem que incentivar a legitimidade, não só para os tribunais de conta. Temos que colocar de forma acessível para os cidadãos comuns, para o que você está gastando dinheiro, para quem você está gastando dinheiro e por quê. Então isso está se tornando, à medida que os fundos soberanos expandem nos países mais democráticos, isso se torna cada vez mais importante. E eu acho que o desafio agora, que eu estava conversando com o Adam essa semana, é que você tem que ser muito claro no que está fazendo. Eu sempre digo com antecedência, em agosto, com os fundos soberanos africanos, que uma das lições que nós tivemos é que o governo quer que os fundos soberanos fazem tudo. Querem que seja a bala de prata para tudo, para a dependência do petróleo, para evitar inflação. Tem uma lista de olhar de indústrias estratégicas, para ter uma lista de coisas que os fundos soberanos devem fazer. E a gente não pode fazer tudo. E eu acho que é muito importante, na forma como nós pensamos no fundos soberanos, quais são uma ou duas coisas que a gente vai usar esse dinheiro. Nós temos que focar nessas duas coisas e comunicar isso de forma incrivelmente clara, que isso traz responsabilidade e legitimidade para poder elevar o nível dos fundos soberanos e das nossas transparências. Então, com a minha comunicação, um dos desafios que eu tenho é ver isso aumentando cada vez mais. E eu pego um exemplo aqui, em 2018, eu falei com todos os membros, vamos fazer uma relação e um workshop de comunicação, com relatórios. E foi um desafio juntar tantas pessoas para aquele workshop. Nós fizemos uma reunião anual, que a gente tem uma reunião com o comitê, e temos comunicações, gestão de reputação, e uma das coisas mais importantes que saiu dessa reunião é que ele muda com o tempo, claro, mas é muito importante, à medida que você pensa em montar esses mandatos e fixar esses mandatos, de como você vai comunicar tudo o que você está fazendo. Isso é cada vez mais importante. Então, só para uma pergunta de acompanhamento disso, pode ser uma pergunta injusta até. Num contexto onde existem tantas lideranças aqui no Brasil, como é que você acha que um fundo, como os que estão reunidos aqui hoje, podem identificar essas prioridades num país
democrático. Bom, para mim, falar sobre o governo local é muito complicado, mas tem um ponto de ser bem disciplinado e olhar onde você acha. Eu acho que tem duas coisas. Você tem um problema em colocar o dinheiro, como o Adam estava dizendo antes. Você precisa de fundos estratégicos para lidar com o fato de que o dinheiro está sendo colocado no local certo. O governo tem essa decisão. Isso não é uma pergunta sim ou não, é uma pergunta estratégica, mas existem órgãos públicos que já existem, que já fazem isso de forma bem eficaz, que para saber se tem corrupção ou se tem lavagem de dinheiro. Nós temos uma política de gastos existente, que nós achamos que é o que as pessoas precisam. E claro que o que a gente precisa é de ter mais dinheiro para usar o fundo. Então, você precisa identificar essas necessidades por si só. Eu não sou especialista em todas essas situações, mas onde você acha que um dinheiro extra ou mais dinheiro vai ajudar a resolver o problema que você está olhando. Você precisa identificar qual é o problema primeiro, para depois decidir o que fazer. Isso volta ao que eu estava dizendo, que eu descobri essa semana. Todo fundo soberano é diferente um do outro. Depende dos princípios, depende do que vocês estão passando e, em última análise, é absolutamente único. Eu não consigo responder a sua pergunta, mas é importante pensar nisso de forma sistemática. Mas é uma ótima pergunta. Bom, eu acho que tem uma resposta bem simples. Se nós levarmos a democracia a sério, são as necessidades básicas. Todo mundo deve ter acesso a boa moradia, a boa educação, a boa saúde. E devemos dar aos jovens e aos idosos mais oportunidades. Nós, como humanidade, nós devemos entregar isso. E pensando como os fundos soberanos podem auxiliar nesse processo, claro que pode ser complicado, mas não necessariamente precisa ser complicado. Você pode imaginar pegar essas receitas de petróleo que vocês estão recebendo. Como é que nós vamos garantir que nós vamos usar isso para facilitar essas metas básicas, que devem ser nossas básicas? Se não são as metas de vocês, devem ser. Esse é o maior problema, então. Mas é só uma questão de decidir como nós queremos empregar esses fundos. Nós sabemos que os receitas de petróleo são voláteis, eu sei que os preços estão altos, daqui a pouco vão cair, mas isso pode mudar rapidamente. O mercado de commodities é muito volátil. Nós sabemos que nós estamos numa transição energética, nós ainda vamos necessitar de petróleo e gás por muito tempo, mas a transição está andando muito rapidamente e, novamente, talvez essas receitas vão ser limitadas. Então, se você conseguir o dinheiro agora, você não vai poder gastar tudo de uma vez, nem deve fazer isso, mas você tem que saber como vai empregar. Então, por isso que os fundos soberanos devem ser usados para fornecer um tipo de política. Para a gente pode pegar um exemplo, por exemplo, de um dos fundos mais antigos, que algumas pessoas nem olham como os fundos soberanos, que é o Fundo de Educação e de Impostos, que foi fundado em 1981, que eu não tenho certeza. E esse fundo, por mais de 100 anos, já foi usado para financiar educação pública e nos níveis primário, secundário e terciário no estado do Texas. Então é um fundo de uma poupança muito básica e o dinheiro para ser usado para financiar projetos de educação. Mas é um modelo bem simples. Tem uma meta, um mandato, poupança com o tempo e
Estando nos Estados Unidos é mais fácil para o Departamento de Tesouro economizar e o Departamento de Tesouro do Texas investir nos mercados de capitais e funciona muito bem. Então eu acho que nós temos que olhar o que é possível aqui no Brasil em termos de gerenciar essas economias de uma forma econômica, de uma forma custo-efetiva e transparente, e modelar como você pode utilizar essas receitas para as políticas sociais nos municípios em que vocês atuam. Mas é um modelo muito difícil que você deve empregar esse dinheiro para investir em infraestrutura ou financiar pequenas e médias empresas. Simplesmente você tem que sentar, ver o que você pode fazer e estruturar esse modelo mais simples. No início, claro que as coisas mudam com o tempo, mas a simplicidade no início é muito importante. Bom, a palavra social aqui já apareceu várias vezes nessa conversa. E eu acho que em vários diálogos há essa necessidade de legitimidade pública ou política. Nós queremos mostrar que, em termos sociais, além dos retornos financeiros, como é que é possível? Que estratégias os fundos soberanos podem adotar para demonstrar que há um impacto social para obter retornos financeiros? Alguns de vocês têm alguma ideia? Bom, tem duas coisas que precisam ser separadas aqui. A função de investimento, o que você faz com esse dinheiro, você vai investir em mercados de capitais, ou você vai colocar no banco, ou você vai ganhar alguns juros aqui, ou a função de investimento se você quiser investir e dizer, private equity ou infraestrutura. É isso que mostra o Fundo Soberano como uma organização. Como um banco de desenvolvimento, mas a gente pensa normalmente diferente dos bancos de desenvolvimento, mas como uma instituição financeira, como uma função institucional. Então você tem a função de políticas. A função de políticas é economizar para as futuras gerações, ou estabilizar as receitas e os recursos com o tempo que entram no nosso orçamento. Então são essas duas coisas. Onde você vai ter um impacto social? Você pode ter impacto social no lado do investimento, apesar de eu achar que é muito difícil fazer isso, porque tem ESG, que tem toda a discussão nos mercados financeiros, que os investidores estão preocupados com o meio ambiente. A Vitória pode falar sobre a parte social, enfim, nos fundos soberanos. O que significa o social, que algumas pessoas acham que o social é investir em empresas que têm boas políticas de RH. O social pode ser não investir em empresas que usam trabalho infantil, por exemplo. Isso é um impacto no social. Ou tem um financiamento misto ou algo que existe no mundo financeiro. Normalmente, eu sou um pouco cético em relação a eles, mas talvez a gente deva tentar fazer um financiamento mais verde ou tornar os financiamentos mais ecologicamente corretos, mas na função de políticas, aqui no Brasil, principalmente com os fundos de vocês, é onde o impacto vai ser sentido. Eu acho que vai ser o impacto mais eficaz que vai ser sentido. E, novamente, é o impacto de fornecer ao governo municipal um fluxo de receita que seja estável, de forma que o governo municipal possa fornecer serviços básicos, até mesmo em épocas de deslocamento econômico e volatilidade econômica. Então, esse é o real impacto social. Mas, em ambos esses casos, se você quiser fazer o social do lado do investimento, eu acho que no seu caso, vocês ainda não chegaram lá, talvez ainda não é um uso eficiente no momento, mas do lado social e do função de política. Mas em ambos os casos, tem que ser muito transparente e aberto do que você está fazendo e informar a população. Então, um bom modelo é na Nova Zelândia. O fundo de Nova Zelândia tem mais ou menos 25 bilhões e o fundo, a meta deles é financiar as aposentadorias do Baby Boom. O Fórmula 1 passou aqui, parece.
para financiar as aposentadorias da sociedade que está envelhecendo lá. Então, eles estão muito transparentes da forma como investem, aonde estão investindo. E eles têm um programa de educação para a sociedade para saber, para falar isso é o que a gente está fazendo com o dinheiro de vocês, a gente acha que isso é útil, então tudo que você fizer, você tem que ser muito claro no que você está fazendo e como você está fazendo, e é assim que você tem legitimidade da população, mas é também entregar os impactos sociais. E é assim que você faz. Eu concordo com tudo que você falou. Na verdade, a gente fez uma pesquisa, muito obrigado pelo que você falou, com uma pesquisa com nossos membros, que se você estiver usando o seu fundo para financiar os gastos do governo local, o impacto social é muito mais fácil de comunicar, que descrever, porque existe já uma política que foi eleita para executar essas práticas, então é muito mais fácil fazer isso. Uma coisa que surgiu da nossa pesquisa é que existem duas formas, e Adam colocou isso de forma diferente, mas foi exatamente o mesmo ponto. É que o social, você pode pensar no lado de investimentos, são os insumos, ou do lado de políticas como os resultados. Então, todos os investidores mais sofisticados só pensam como input. Então, se você olhar no fundo da Singapura, eles não realmente pensam no resultado, no impacto dos seus investimentos. Eles só querem garantir que estejam gerindo os riscos e os aspectos sociais dos investimentos. Eles não estão abertos a, sei lá, não querem ter escândalos de estarem investindo em empresas que apoiam trabalho infantil, por exemplo. Outro aspecto interessante, a gente não tornou isso tão explícito, né, porque tínhamos outras coisas para discutir, mas com o ESG, com essa ideia de responsabilidade social agora ser, em geral, mais importante nos mercados financeiros, mas para as pessoas mesmo, as pessoas estão mais conscientes do que está sendo feito com o seu dinheiro. Mais recentemente, os fundos que foram fundados, né, tinham uma gama muito mais ampla de consciência sobre o seu impacto do que os fundos mais antigos. Então, a minha organização, por exemplo, foi formada em 2008 e o cerne, né, que a fez ser fundada era que os fundos tinham que investir com base em justificativos financeiros. Então, o ESG não era uma justificativa financeira, era uma questão política, né? Então, muitos dos nossos membros falavam, estamos nos distanciando disso há 10, 15 anos, era o que tínhamos que estar fazendo, e agora o movimento do lado do investimento é de que essas coisas têm um impacto financeiro, em algum momento. Então, isso foi uma grande mudança que observamos, mas formado agora, estamos num ambiente em que precisamos mostrar mais legitimidade, mais responsabilidade e ter consciência do impacto ao seu redor. Então, esse é um benefício, porque você projeta aquilo no início e não tem que fazer uma solução retroativa. É muito mais fácil do que fazer um trabalho corretivo, né? Os fundos mais antigos estão tendo muito mais dificuldade de integrar-se socialmente ao ESG. Então, se você pega, né, esse mote de nós financiamos o gasto público, boas práticas sociais, o que elas mudam na prática, né, com o tempo? O que é uma boa prática hoje, né, uma prática de liderança, era muito radical em 2016. E isso vai continuar a evoluir. Do lado do investimento, isso dificulta bastante essa continuidade dessa evolução. Mas do lado dos resultados, das políticas, isso naturalmente vai mudar com os oficiais eleitos, com os membros do governo. Isso facilita, de certa forma, que a forma como você gasta seu dinheiro é relevante para as pessoas naquele momento e continua evoluindo, ao invés de estar estabelecido na estrutura política. Isso talvez não funcione, porque isso muda com o tempo. Esse é o desafio do impacto social. Mas como o Adam falou, pense nisso, né,
que do lado do investimento, que talvez não seja tão relevante agora, mas mais do lado do impacto dos resultados das políticas. Eu estava pensando, né, um dos nossos membros do GFI gosta de dizer, né, que nesse momento há formas consensuais de medir os fatores de ESG, os fatores ambientais. Temos ferramentas cada vez mais sofisticadas para a governança, né? Há princípios bastante claros, como os princípios de Santiago. Mas o que ele gosta de dizer é que você tem que sentir, ver o que está no seu coração. E aí uma conversa com a Alessandro Gebari, do Espírito Santo, conversamos sobre formas de medir isso, né? Então, existe alguma métrica que vocês sentem que são especialmente promissoras? Eu diria que quando fizemos nossa pesquisa, todos falaram, né? Essa métrica é muito difícil e não temos os dados. E um dos nossos entrevistados falou, o S é onde o E estava em 2016, então é muito difícil. Então, o fato é, não há nenhuma excelente. Isso. Do lado do investimento é um problema. Mas se estamos focados mais do lado das políticas, temos todo tipo de métrica, como pobreza infantil, geração de empregos, qualidade de acomodações. A gente trata com essas métricas o tempo todo. Então, o importante é não reinventar a roda, claro. Sempre tem alguém querendo, né, inventar uma nova métrica, uma nova pontuação. Mas quantas pessoas estão em pobreza? Quantas pessoas estão em fome? Eles têm casa? Quantas pessoas estão trabalhando? São métricas simples que devem ser o nosso foco. O foco das pessoas que projetam a política pública. Esse deve ser o foco. Não precisa buscar um número chique que vai, enfim, determinar nada. Só para lembrar a nossa plateia, nós adoraríamos receber perguntas e participação de vocês. Então, vou fazer mais uma pergunta, mas podem ir anotando suas perguntas e a gente vai abrir um momento para as perguntas em breve, tá? Então, eu gostaria de perguntar, na verdade, sobre especificidades do contexto brasileiro. Então, olhando de fora, é muito interessante ver que a Selic, né, a taxa é muito alta, está numa alta histórica. O retorno acumulado, eu acho que é o mais alto do mundo no momento. Então, isso poderia ser um argumento para o desenvolvimento de concentração no setor financeiro, de incentivar investimento privado. Adicionalmente, no contexto político, funcionários públicos são responsabilizados por decisões que normalmente seriam entendidas como algo coletivo. Isso cria uma aversão a risco e uma exagerada responsabilização desse lado. Então, com base nessas considerações políticas incomuns, um pouco fora da curva, quais seriam boas práticas desenvolvidas por outros fundos que seriam mais ou menos aplicáveis dentro dessas condições atuais do Brasil? Novamente, aqui no Brasil, no fundos subnacionais, né? Pensando em locais com fundos subnacionais, os Estados Unidos tem o Alaska Department, o estado de Wyoming tem um fundo assim, a Dakota do Norte. E nesses fundos, eles vivem dentro do ecossistema dos Estados Unidos. Então, eles não têm nenhum problema em investir no mercado de capital de Nova York. O sistema financeiro funciona para eles. Incidentalmente, estados como o Alasca, eles são recebedores de dólares federais, né? Eles gostam de se considerar como livres, libertários, mas ainda flui muito dinheiro para locais como esse. Por isso que modelos como o Alaskan Permanent Fund, né? Enfim, não é uma ferramenta de desenvolvimento.
Mas não saber exatamente o arcabouço regulatório, o ambiente aqui no Brasil, não conhecendo, eu sinto que há algumas restrições no que os municípios podem e não podem fazer com reservas financeiras acumuladas. Parece a mim que na função de investimento há muitas limitações que não incentivam o estabelecimento de uma entidade separada. Talvez isso seja uma oportunidade de estabelecer um arcabouço institucional ou legal para termos algo diferente. Então, eu sei que há argumentos sobre o estabelecimento de fundos estratégicos para mercados emergentes, mesmo que seja um banco de desenvolvimento nacional ou um sistema bancário do setor privado. Há instâncias nas quais isso talvez não funciona, e aí alguns governos estabelecem essas ilhas de excelência para tentar contornar essas iniciativas. Não sei se isso aqui seria possível, mas por isso que eu acho que no contexto atual se trata mais de como a gente simplifica e foca no lado das políticas, da gestão das políticas, ao invés de criar instituições financeiras mais sofisticadas, que também vêm com seus riscos. Então, se querem estabelecer algo mais ativo enquanto investimento, isso precisa ser pago, então, porque precisa funcionar, não pode ser de qualquer jeito. E senão pode perder dinheiro, por isso que é sempre melhor simplificar no início. Eu concordo totalmente. E ainda nesse ponto, é importante ressaltar que algumas vezes eu já vi países que queriam desesperadamente estabelecer um fundo soberano. E aí, ou o arcabouço legal, político, o ambiente político mesmo dificultou isso. E o que fizeram umas sessões legislatórias, fizeram fudge, o que chamamos na Inglaterra, né? Uma mistura. A legislação não está clara nisso. Eu estou pensando especialmente... bem, isso chegou na minha mesa porque as pessoas que fizeram as contas falaram: somos o Banco Central, a nossa conta está em NFS, o governo tem a contabilidade local e não são iguais. São coisas básicas assim que eles trouxeram, e acho que é importante da perspectiva de governança, como o Adam falou, é muito melhor trabalhar com o que você consegue fazer e simplificar do que tentar ser ambicioso demais e fazer algo que ou vai gerar controvérsias, as pessoas não vão gostar e a legislação não apoia. E aí, quando há essa falta de clareza, ou no mandato ou nas estruturas de governança, os advogados conseguem tirar vantagem disso. Então, é importante observar o que você consegue fazer e ter um arcabouço legal claro, você sabe qual é o mandato, onde estão as folhas de balanço, enfim. E fazer isso dentro do que é possível, ao invés de, como o Adam falou, criar algo só porque você quer um fundo soberano. É importante que esses recursos seja bem cuidado para as gerações futuras. Então, um ponto relacionado, mas que eu quero comentar também, é que por anos os fundos soberanos foram benéficos porque a inflação e as taxas de juros estavam baixas. E se você queria ganhar dinheiro, não conseguia só deixar no tesouro e deixá-lo ali antes de 2008. Isso não é mais verdade. Então, se há uma taxa de juros alta no mercado que está acompanhando a inflação, talvez você não precise de uma solução diferente. Talvez você consiga deixar o dinheiro ali e utilizar esse dinheiro. Então, é algo que reparamos, que os fundos soberanos estão com dificuldade em lidar, que as taxas estão baixas, como vamos diversificar, como vamos arriscar,
blá 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 para conseguirmos retorno. E agora estamos tendo que voltar a tomar passos atrás porque as taxas de juros estão aumentando e a inflação está alta. Então, eu repito o que o Adam falou, focar nas políticas e trabalhar com o arcabouço que tem, porque, né, se há uma taxa de juros alta, talvez você não precise fazer algo tão sofisticado. Recebemos uma pergunta aqui da nossa plateia virtual que cria um diálogo até com uma pergunta que eu queria fazer. Os fundos aqui no Brasil são bem novos e eu queria até perguntar se há alguma consideração particular para esse estágio de capitalização em que estão. Se vocês sentem que vale a pena sinalizar. E aí a pergunta exatamente é: como podemos harmonizar o curto, médio e longo prazo, dada as emergências sociais e as demandas de diversificação da economia local, e ao mesmo tempo assegurar retorno financeiro? Bem, no caso do Brasil, né, para reiterar o ponto sobre a Noruega era rica antes de se tornar incrivelmente rica. Para o Brasil, novamente, se trata de por quanto tempo que esses recursos estarão aqui, como estarão, né, quais serão os cenários em torno disso, tenho certeza que tem alguém fazendo isso, mas o quanto que podemos esperar e o quanto dessa receita conseguimos utilizar de forma sustentável hoje e ao longo, né, do médio prazo. Como que podemos nos assegurar de que esses são investimentos que são feitos, né, que tem um valor duradouro, basicamente. Então, um exemplo que podemos ver é em Botsuana, na África do Sul, no sul da África, na verdade, que tem receita vindo de diamantes. E Botsuana recebe royalties. Eles têm um modelo no qual eles utilizam essa receita, mas ela não pode ser utilizada para um gasto contínuo. Então, por exemplo, para pagar previdência. Só podem utilizar esses recursos para gastos em educação e em serviço de saúde. Isso está no regulamento. E aí, gastos contínuos têm que ser financiados por impostos regulares. Então, o importante é encontrar um modelo, né? Que você pode utilizar o recurso agora, mas demonstrar como ele está sendo utilizado para o seu impacto social, digamos assim. Mas precisa saber novamente qual é a natureza da receita. Ela vai aumentar, vai diminuir, e como que podemos criar essa estabilidade. Com certeza. Especialmente no caso de recursos de petróleo, como o Adam falou, está relativamente estabelecida, né? Podemos adaptar, mas há uma forma relativamente estabelecida de de modelar recursos de petróleo no tempo. Isso é mais importante de fundos de petróleo, que o regulamento fiscal. Quanto você pode gastar do orçamento hoje e quanto você pode economizar. Então, muitos fundos dizem Kuwait, por exemplo, 20% da receita de petróleo entra no fundo para gerações futuras que o governo não pode utilizar. E aí tem um fundo de reserva geral que podem utilizar. Mas não há uma regra, né? O Kuwait faz 20%. Não significa que isso é replicável aqui. O Kuwait é um país bem pequenininho. Então, talvez você possa gastar mais, mas ter esse regulamento claro, né, entender o que você pode gastar efetivamente hoje e o que pode economizar. E aí, por outro lado, em que circunstâncias você pode gastar, né? Então, muitos fundos de petróleo dizem, nós vamos dar 3% da receita do fundo para o governo para utilizar por ano. Isso é Noruega, enfim, é um modelo estabelecido. Mas, novamente, há muitas pessoas mais inteligentes que eu que podem fazer a matemática que vão te dar o que é
ideal para as suas circunstâncias, mas é importante para fundos de commodity compreenderem quanto dinheiro pode entrar e em que circunstâncias ele pode sair. Porque assim que essa clareza não estiver ali, especialmente no gasto, de repente políticos podem se assegurar de que tem uma crise, precisamos gastar esse dinheiro agora. Algo vai acontecer que vão precisar gastar. Então, é importante que nessa jornada, se vocês decidirem entrar nisso, em que circunstância esse dinheiro pode entrar e ficar e em que circunstâncias ele pode sair. E há ótimos exemplos pelo mundo de como isso é feito. Mas só porque a Noruega, ou Kuwait, ou quem for faz de determinada forma, não significa que é o certo. Tem que ser totalmente customizado às suas circunstâncias. É por isso que eu sinto que observar o modelo chileno é interessante. Porque o modelo de poupança da Noruega favorece uma poupança de longo prazo ao invés do gasto imediato. Isso faz sentido para a Noruega. Porque a Noruega tem um horizonte de tempo mais curto em termos de receita e ele já tem impostos altos. Então, eles ainda usam muito dessa receita, mas tem impostos altos. O modelo chileno se trata mais do que o dinheiro, o que o governo pode gastar dos recursos de cobre, que depende do preço do cobre ao longo dos próximos 10 anos, e há regulamentos orçamentários e políticas fiscais que limitam o quanto que o governo pode gastar. Também considerando a capacidade absortiva desses recursos a curto prazo. Eles fizeram esse modelo bom em modelar esses preços do cobre? Bom, a forma como os chilenos estão fazendo é que eles têm um painel de especialistas que são economistas bem renomados do Chile. E no caso do cobre, é diferente do petróleo. O Chile é um dos maiores produtores de cobre, então eles são como a Arábia Saudita do cobre. Então eles têm um senso melhor do que o mercado, como o mercado está se comportando e como eles vão modelar esses preços. Mas o petróleo é uma commodity bem diferente, é bem mais volátil. E para o Brasil modelar as receitas que eles vão ter, eu acho que vai ser mais difícil. Mas provavelmente é melhor ser conservador de quanto você pode gastar, sabendo da volatilidade. E nós estamos em uma transição energética, novas tecnologias vão se tornar mais competitivas com o óleo e gás. Nós ainda vamos precisar do óleo e gás por muito tempo, mas o Brasil pode não ser o produtor mais custo eficiente. Por exemplo, nós temos a Arábia Saudita, nós temos outros estados que podem produzir óleo e gás por um custo muito baixo de produção. Os recursos brasileiros estão em águas profundas, então são arriscados, então são caros. Então, entrar nos custos dessa receita pode ser um pouco mais complicado. Bom, quando a gente fala do modelo chileno, nós falamos antes, é que uma coisa boa no Chile é que é um modelo simples e não tem muitos recursos humanos. Eu acho que só tem 3 ou 4 pessoas. E todos estão no Ministério de Finanças da Fazenda, porque a forma como eles estão fazendo, e todas as coisas que nós estamos falando aqui, é que é um modelo de baixo custo. E quando a gente fala de transparência e prestação de contas, você sabe que quando você está gastando muito dinheiro em gestão de ativos, eu acho que pode ser muito mais desafiador poder justificar isso. Então eu sei que não é isso que você estava falando antes, mas esse é um outro motivo que devemos olhar o modelo chileno. Obrigado. Eu acho que nós temos uma pergunta aqui do Fernando. Podemos levar um microfone até ele? Depois vamos pegar aqui também
Uma outra pergunta. Bom, muito obrigado. Antes de tudo, eu quero agradecer pela conversa, foi maravilhosa. Tenho certeza que isso nos dá alguma luz do que a gente vai fazer no futuro. Eu só gostaria de fazer um comentário e talvez uma pergunta para vocês que está relacionado ao que a Vitória disse anteriormente. O primeiro comentário é que nós temos fundos subnacionais, não temos um nacional. Eles não controlam tudo, as políticas monetárias, ou as políticas fiscais, ou a taxa de câmbio, seja lá o que for. Nós realmente precisamos fazer uma gestão e uma pesquisa que seja um recurso que é finito, não é um recurso perene, de uma forma que eles não controlem nada ao redor. Então, para mim, e esse é o meu comentário, as coisas mais importantes é como transformar essa receita, que é simplesmente momentânea e dependendo dos preços, que nós não temos nenhum controle, e algo que seja mais perene, que nós temos que endereçar problemas sociais diretamente, ou até mesmo você tem que dinamizar a economia para tornar essas receitas parte do orçamento do Estado. Então não é simplesmente manter o fundo com retornos, etc., mas colocar essas receitas dentro do orçamento novamente. Então, na minha opinião, esse é o maior desafio que nós vamos ter aqui. A pergunta sobre o staff é, como nós somos subnacionais, é claro que a burocracia e o staff, poucas pessoas estão fazendo muitas coisas. Eu sou Fernando e eu sou pesquisador daqui. Por isso que eu estou perguntando isso. Como nós podemos ajudar a burocracia a desenvolver habilidades específicas para poder lidar com isso? Nós estamos na UF, que é a universidade, nós podemos ter mais tempo de pensar, etc. E o que nós gostaríamos é ajudar toda essa burocracia para poder desenvolver, mas na forma correta. Eles podem ser poucas, mas precisa ter essas habilidades, ou até mesmo no nosso fórum, pode ser esse espaço, esse polo para ajudar a criar políticas. Então eu gostaria de perguntar quais são as habilidades que vocês acham que são mais importantes e como nós podemos fazer isso no nosso caso específico. Bom, no seu ponto sobre o staff, eu acho que algumas coisas, nesse caso, à medida eu sempre posso ser corrigida se vocês me corrigem se eu estiver errado. Existem algumas coisas que o lado de política, você tem que pensar o que você quer fazer com isso. Provavelmente é que você tem as habilidades, você vai entender quais são as necessidades, como o Adam estava falando antes, quais são as necessidades dos municípios e dos estados. Eu acho que o desafio é de onde vêm essas habilidades, é a parte de investimento. O que é importante é entender os mercados financeiros, e mesmo que seja bem simples, não há recursos secretos de fundos soberanos. Todos os membros acham que eles são investidores financeiros primeiro, porque eles foram estabelecidos e os governos já tiveram suas conversas que nós estamos tendo no Brasil. Isso já foi decidido antes, então eles têm que pensar nos serviços financeiros e nos investidores financeiros. E essas são as habilidades que normalmente quando a gente chega nesse ponto, que estão mais carentes. Eu sei que se você precisa contratar mais pessoas, eles têm que entender os mercados financeiros, as pessoas que têm experiência no Banco Central, por exemplo. E os fundos soberanos não precisam do treinamento em fundos soberanos. As pessoas precisam entender as políticas, precisam entender as finanças. Você não precisa mais nada além disso. E em termos de quais são as habilidades que você precisa, é só garantir que quando você chegar nesse ponto, ter alguém que entenda realmente o lado do investimento
Os bancos centrais normalmente têm boas fontes de especialistas, principalmente se você estiver falando sobre simplificar, saber simplesmente o que você quer, e essas experiências na área bancária é importante. Principalmente trabalhar com bancos centrais, as pessoas que trabalham no mercado financeiro, eu acho que isso é importante. Adam quer falar sobre isso também? Bom, vou falar um comentário do Fernando que acho que é um grande desafio dos fundos aqui, que eles são subnacionais e não são só no estado, no nível do estadual, mas no nível municipal também. Nós não temos controle sobre políticas fiscais ou monetárias aqui no Brasil. E quando você olha os modelos como o do Chile, eles estão totalmente integrados, os recursos naturais são integrados no nível nacional, está integrado nas políticas fiscais e estão totalmente alinhados com as políticas monetárias, com a dinâmica do país. No seu caso, é impossível fazer isso, porque de um lado, isso limita a sua capacidade de moldar as condições ao seu redor, então você está muito limitado em termos do que você pode trabalhar. Eu acho que isso requer... Eu acho que ter esse fórum aqui é excelente, porque você vai ter que compartilhar experiências, você vai ter que utilizar os serviços que o Fernando e os seus colegas estão fazendo nas universidades para ajudar você a pensar, bom, tudo bem, quais são as condições econômicas no Brasil agora como país e no Brasil na economia global e quais são as oportunidades que você como município ou como um estado, em termos de economizar esses recursos ou guardar esses recursos ou política monetária, como é que você vai gerenciar isso? Eu acho que é um diálogo e por isso que eu acho que é bom ver essa iniciativa avançando aqui, porque o compartilhamento de informações e as lições que outros fundos podem ensinar sobre o que fazer é muito valioso. Eu acho que vai ser valioso no futuro também. Mas também ter um bom componente de pesquisa para fazer esse pensamento fora da caixa, para que a pesquisa que você não pode fazer diariamente em todas as burocracias que os servidores fazem. O que a gente faz daqui a 5 anos? Como é que a gente monta isso? Só para acrescentar aqui, voltando à pergunta que o Paul me fez, para diversificar, o modelo para diversificar a economia, sempre é no nível local. Você tem uma ideia de onde a sua economia, onde estão as capacidades de investimento. Eu acho que sempre há um caso que se você quiser usar esse dinheiro diretamente para colocar as suas fortalezas, como eu falei de Abu Dhabi, nós vamos fazer aqui alguns reparos, nós não vamos construir nada, nós vamos reparar o que já existe na infraestrutura existente. Então nós temos que pensar, e se você quiser usar isso para diversificar a sua economia, quais são as vantagens competitivas? Tendo dito isso, voltando ao ponto do Adam, temos que pensar nas necessidades básicas primeiro, antes de você começar a fazer qualquer outra coisa. Porque se você quiser ter o expediente de fazer isso, você tem que pensar como é que nós vamos criar indústrias. Na África, por exemplo, você vê muitos fundos pensando não em criar infraestrutura, construir infraestrutura. Eles falam, nós precisamos criar sistemas de saúde. O que nós precisamos fazer é um processo de agrícolas, porque a gente tem que agregar valor às nossas economias aqui. Então você tem que começar com as necessidades básicas, com as políticas básicas, depois eu vou ver o que eu posso catalisar essas indústrias para criar infraestruturas e como você vai fazer isso. Eu acho que esse é um outro ângulo potencial para pensar, começar com o básico. Nós temos uma pergunta agora de Helena. Eu devo dizer aqui que podem fazer a pergunta em inglês ou em português, se vocês quiserem. Nós podemos traduzir para inglês aqui. Muito obrigado pela apresentação de vocês. Eu aprendi muito. Eu tenho um entendimento muito superficial sobre os fundos soberanos.
No mais, quanto mais eu aprendo com vocês, mais perguntas eu tenho. Então, eu só gostaria de destacar duas questões. Se nós olharmos países da América Latina, nós queremos superar o extrativismo. Na América Latina, esses fundos não podem ser construídos em nada a não ser como o lítio, que é a nova commodity que vai surgir em breve, ou carvão, ou cobre, ou óleo e gás, e também outras commodities agrícolas. É o extrativismo. Então a questão é, como nós podemos criar um fundo soberano incentivando, encorajando o que já é um problema para os nossos países, porque essa é a grande questão. Nós temos um Brasil desindustrializado, e não é porque nós temos os anos 80, ou crises econômicas, ou abertura da economia, é porque nossa integração nos mercados globais é determinada por isso. Então nós temos a China, agora nós temos o lítio, e nós temos essa transição energética, vai ser exatamente a mesma coisa. Então eu acho que esse é um grande problema, porque é uma questão estratégica. E nós não queremos lidar mais com isso. Já existem muitos movimentos ativistas, movimentos sociais na América Latina que estão pensando nessas transições. Elas estão tentando desafiar essa forma de fazer as coisas. Então eu acho que isso é importante, endereçar essas questões. O meu segundo ponto são só comentários. Vocês mencionaram o Fundo Soberano Chileno. Eu não sei nada sobre esse fundo, mas eu sei um pouco sobre o Chile. Vitória mencionou bons gastos públicos que eles conseguem fazer, mas olhem para o Chile. Não, esse é um dos maiores após os Estados Unidos, até mesmo após a taxa de câmbio que não está tão grande quanto o do Reino Unido. Mas os hospitais, todos são financiados. As moradias, as taxas de renda. Então, o que acontece é que nos últimos 20 anos, nos últimos 25 anos, as políticas sociais chilenas foram altamente financiadas. Então, eu não tenho certeza se esse fundo pode reverter essa tendência. Porque o meu ponto é, se a gente tiver que depender nos mercados financeiros que dominam o mundo, e se nós queremos financializar com o novo liberalismo, nós temos que encontrar uma nova estratégia. Porque, em termos de economia política, nós precisamos de uma mudança radical, nós precisamos de uma quebra. Caso contrário, é difícil colocar esses termos, mas é muito importante o que vocês abordaram aqui. E eu acho que nós estamos no meio. Nós temos fundações como Hewlett, a Ford Foundation, eles estão discutindo como reimaginar o capitalismo, ou reinventar o liberalismo, porque eles estão extremamente destrutivos, estão aumentando desigualdades, etc. Tudo que nós já sabemos. E isso também contribui para o aumento do avanço da extrema-direita. E o mundo na nossa frente tem que ser, novamente, tem que ser apoiado por grandes financiamentos, porque podemos olhar todos os fundos de investimentos. Eu gostaria de saber a relação entre os fundos soberanos e investidores institucionais, porque eu acho que tem uma grande ligação. Então, nós estamos contribuindo para fortalecer a lógica financeira. Vitória mencionou porque nós adotamos a lógica financeira, as métricas de lógicas financeiras e instrumentos, e é isso que nós chamamos de colonização das políticas públicas em geral. E foi colonizada pelo financiamento. Mas nós estamos fazendo a mesma coisa. Então, países como o Brasil, onde nós temos sistemas de proteção social, e
Não sei muito sobre os fundos soberanos de Abu Dhabi, mas imagina que não haja tanto um sistema de proteção social. Eu entendo que eles precisam de alguma coisa para fornecer essa proteção no futuro. Mas não é o caso aqui. Tudo aqui está sendo desmantelado pelo setor financeiro. Então esse é o ponto. Então o Brasil é uma economia altamente financiada e uma sociedade altamente financiada hoje. Então, até que ponto, se nós pensarmos na ideia do que está acontecendo com a transição energética e mudanças climáticas, mais do que nunca, porque eles têm liquidez, o setor financeiro está ali para fornecer os financiamentos para essa transição. E é claro que eles vão para países em desenvolvimento para dizer, então vamos melhorar aqui os títulos de impacto social, vamos melhorar aqui, mas a gente sabe como eles fazem isso. Existem muitas literaturas sobre isso já, que mostram que eles chegam, ficam durante a implementação de uma construção de hospital e você não pode aumentar os salários. Então os salários são controlados, os movimentos sociais são controlados, há muita coação. Então qual é o preço de ter um hospital dessa forma? Porque nós criamos esses fundos e depois nós vamos contratar investidores institucionais para fornecer a infraestrutura. Porque o problema é até que ponto esses fundos podem contribuir a nos ajudar a superar a dominação do financiamento no capitalismo hoje. Eu acho que isso é estratégico para os países em desenvolvimento. Bom, eu acho que o que você disse é totalmente compreensível. É isso que nós estamos conversando. No caso do Chile, é muito interessante, porque é uns neoliberais da escola de Chicago e nós sabemos do que nós vimos nos últimos anos acontecendo no Chile. Entre vários protestos sociais e antes disso o Chile sempre foi estável politicamente. Mas eu sinto que é possível separar a política econômica do país de como é gerido esses recursos. Então, no caso do Chile, por exemplo, ter uma boa gestão de recursos de cobre, por exemplo, dos recursos naturais do país, nesse caso de cobre, é importante independentemente das questões de distribuição do país. Então, ter uma forma sensata de gerir os recursos naturais não significa que você precisa de universidades privadas, enfim, política de saúde. Dá para ter uma forma socialmente produtiva, como na Noruega mesmo. Ela é muito egalitária, mas eles têm $1 trilhão num fundo de petróleo. E eu concordo que isso reforça a financiarização do capitalismo, né? Mas, outro exemplo na América Latina é a Venezuela. A Revolução de Chávez pareceu boa por um tempo, mas né, há outras questões nisso, mas eu lembro das pessoas falando, na Venezuela temos muito petróleo, mas não temos uma estrada que vai do centro para o aeroporto. Então, qualquer que seja o caso, é preciso pensar como que essa receita de recursos naturais é gerida. Deve ser feito de forma sensata, independentemente da economia política que você quer. Se você quer uma boa distribuição, então é bom. Novamente, por um lado,
ainda estamos dentro do capitalismo global, né? Estou pensando em como dar uma resposta para esse público, que não seja acadêmica demais. Decisões de políticas que focam na simplicidade, nas realidades da volatilidade dos recursos, da receita dos recursos naturais. Há aspectos que poderão levar a mais financiarização, mas possivelmente não também. Então, por exemplo, vocês precisam de um sistema para o pagamento financializado de previdência, por exemplo, ou seria um pagamento direto. Eu desafiaria a financiarização como a premissa de que o setor financeiro vai levar ao esvaziamento do Estado e dos serviços sociais. Eu sinto que é muito fácil colocar a agência da Goldman Sachs no setor financeiro, quando na verdade são funcionários do governo eleitos que estão regulando isso. Então é uma falha da democracia não eleger as pessoas corretas para fazer essa gestão. Então é uma questão mais ampla, com certeza. Estou só pensando aqui no tempo. Eu sei que a gente está chegando aqui no final, mas tem mais só uma perguntinha que eu prometi perguntar para a Vitória, e temos a sorte de ter aqui a diretora estratégica do Fórum Internacional de Fundos Soberanos. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre os benefícios oferecidos pelo Fórum Internacional aos seus membros e de possíveis formas de fundos brasileiros de engajarem individualmente ou coletivamente com o Fórum Internacional. Vou dividir em 3 partes. A coisa mais importante, a razão pela qual fomos fundados, foi para a promoção de boa governança de fundos soberanos. Então, a partir dos princípios de Santiago, todos os membros são voluntários, a gente sabe disso, mas eles fazem um acordo de entrada e dizem que vão implementar esses princípios. Não falamos de compliance na implementação. A gente tem um processo de autoavaliação que faz parte do processo de inscrição. A gente pede que isso seja feito a cada 3 anos. A gente lê, fornece feedback. E eu sinto que é importante compreender que, voltando para esse ponto de cada fundo ser único, se trata de que como você está implementando esse princípio no seu contexto, a gente pede para você explicar como que isso é feito. Eu sinto que isso é uma ótima forma, um ótimo exercício para os fundos soberanos para compreenderem suas próprias estruturas, como eles funcionam, sua própria governança e aonde que mudanças e melhorias precisam ser feitas, mas também fornecem, no contexto da responsabilidade, uma transparência. Todos são publicados no site, então cada pessoa do mundo pode ler uma visão precisa que vem de você, da estrutura do seu fundo. As pessoas, todo mundo faz isso? Não, mas se for solicitado, você tem um documento verificado, credenciado, que pode fornecer as informações necessárias. Então isso é um benefício. Um dos meus principais papéis as pessoas me perguntam, está pensando na forma, em como o conselho está estruturado e quem está no conselho. Aí eu posso colocar você em contato com pessoas que podem ser relevantes para isso, porque eu conheço, eu tenho essa compreensão mais geral. Então, nesse estágio, eu sinto que esse é o principal benefício que oferecemos, essa rede integrada com outros fundos pelo mundo e o aprendizado possível com eles. Nós fazemos muitos eventos online e presenciais durante o ano. E uma outra parte do meu trabalho é representação. Então, os fundos individuais só podem falar sobre si, O que eu posso fazer é falar sobre os fundos enquanto um grupo. E temos uma política que a gente não fala sobre fundos individuais, a gente fala sobre os fundos em grupo. Então,
É só mandar um e-mail e a gente pode organizar essa conversa. Essa é a forma mais fácil de entrar em contato. Meu e-mail está no site, abaixo de todo o release. E a outra parte é que nós gostamos muito de colaborar com outras instituições. Então, trabalhamos com a One Planet, Sovereign Wealth Fund Network, que trabalha com fundos para a mudança climática. Então a gente sempre tem esse esforço de colaboração com outros grupos para aprendermos mesmo. Eu aprendi muito essa semana, por exemplo, sobre o Brasil, sobre a política brasileira, como que os fundos soberanos são pensados aqui. Muita informação que eu não sabia antes. Então, esse arcabouço de conhecimento dos 46 membros pode ser uma ferramenta muito útil para vocês nessa jornada. Então, estar integrado nesse grupo global, ou como um grupo formalmente, ou como uma forma mais informal, fornece muito acesso ao conhecimento que previne que a gente entre no Google e encontre informação que pode não estar correta. Enfim, a gente consegue de fato apoiá-los nessa jornada, nesse processo, na verdade, de determinar o que você quer fazer, como fazer e fornecer esse apoio necessário. Então esses são os benefícios. Muito obrigado, Vitória e Adam. Falando de aprendizados, eu sinto que eu fiz um semestre de uma faculdade de economia. Então, muito bom termos vocês aqui e ter esse diálogo mesmo. Espero que tenha sido proveitoso para todos. Espero que possamos continuar a nossa conversa.